Programa Segundo Tempo, estamos de volta aqui para mais um programa, o programa de número 32. Eu sou Fábio Guerra e vamos dar o boa noite, boas-vindas para Rudimar Grilo. Boa noite, é um prazer estar aqui no Segundo Tempo e poder contribuir com alguma coisa para as pessoas, ou com alguma palavra, ou com alguma orientação para quem acompanha o Segundo Tempo, que traz a cada momento algo para a gente usar, ocupar ou aprender. Que ótimo, muito obrigado, Rudy. Também compõe a nossa mesa Fábio Nepomuceno. Boa noite, Rudimar, bem-vindo. Boa noite, Guerra. E boa noite a todos aí. Mais um programa aí, ao vivo se mexendo. É isso aí. Nossos amigos Aldoir de Moraes e Rogério Lovatel estão trabalhando, né? Porque afinal de contas alguém tem que trabalhar para botar dinheiro para esse programa acontecer. Melhor que sejam eles, né? Com certeza. Então, convidamos a todos aí a nos seguirem nas nossas redes sociais, acompanhem no nosso site programasegundotempo.com.br, mande sua sugestão, faça seu comentário, participe, acompanhe, compartilhe. E essa noite nós temos mais uma história inspiradora. Então, minha admiração, meu carinho aí por Rudimar. Quero te convidar primeiro que tu comece te apresentando um pouquinho da tua história, aí conta para nosso público, nossa audiência aí que está te acompanhando aí. Bom, primeiro eu quero agradecer e dizer que é um desafio, né? Toda vez que a gente vai falar algo sobre a gente é bastante difícil, né? Porque as coisas elas acontecem ao normal, né? Meu nome é Rudimar Grilo, sou diretor da empresa Novara Tecnitub, hoje Novara Tecnitub, depois a gente fala um pouquinho sobre isso também, né? Trabalho e estou nessa empresa há bastante tempo, né? Na década de 70, então tem algumas histórias para poder contar, e algumas vivências e algumas passagens para poder talvez contar, algumas que são até de riso, outras que são assim um pouco mais pesada, como eu digo, mais difícil, né? Então a gente enfrentou um pouco de dificuldade, enfrenta todo dia, a gente continua, né? Cada dia a gente tem uma dificuldade, tem algo para superar, né? Minha vida é isso, eu sou de Caxias do Sul, natural daqui, tive um período fora de Caxias, mas mais como jovem, como criança, né? Voltei para terra natal e aqui estou até hoje, há um bom tempo nessa empresa, né? Tenho uma esposa que me ajuda muito, a Ione, né? Ela fazer uma palhinha dela, escritora, e por conta disso também nos ajuda em alguma coisa, da área de relações públicas, enfim. Então isso, quem tem alguém junto, não é uma esposa atrás que está empurrando, mas assim ao lado, né? Quando a gente tem alguém ao lado que caminha com a gente constrói. Tenho 2 filhos, 2 netos, essa é a minha vida. Todos aqui por Caxias e tudo bem, né? Mas passou dos 45? Não, né? Ainda não, né? Sim. Eu já estou no terceiro tempo. Eu estou no terceiro tempo, né? Capaz! E eu costumo dizer que o meu tempo é menor do que o tempo de quem tem 40 anos, né? Então, quando a gente chega numa idade, o tempo diminui, mas é o tempo considerado o tempo de vida. Por que as pessoas com mais idade têm fila especial? Porque eles não têm tempo. O tempo deles é menor, a vida é mais curta, então tem menos tempo de vida. Então, o meu tempo é menor do que muita gente, mas enfim, continuo na ativa. Eu acho que parar é parar. Se tu parar de trabalhar ou de fazer alguma coisa, tu para de viver. A vida é feita de alguma coisa que a gente possa contribuir com alguém. A vida é feita, a gente convive em grupo, a gente não vive independente, né? Até constrói algo independente, sozinho, mas é um tipo de construção. Mas a construção grande, grandiosa, é com bastante gente. Quanto mais gente, mais se constrói. Quanto mais ideias, mais se constrói. Então é assim que a vida nos ensina a cada momento. Que bom, quero te perguntar da tua empresa. Vamos começar por esse lado aí. A tua empresa, Novara Tecnitubo, mas era Tecnitubo, né?
Até o ano passado. Até o ano passado. Até E vocês ano... vendiam muito tubo lá na tua empresa? Incrivelmente não, cara. Nunca vendemos tubo. Então é bom até esclarecer. Como é que veio essa história desse nome? Tubo, nunca vendeu tubo, sempre trabalhou com tubos, né? De alguma forma, sempre fez produtos, construiu com matéria-prima tubos, mas jamais vendeu tubos. Quando foi idealizada essa empresa, os fundadores, eles tinham ideia de fabricação de tubos. O nome era Tecnitubo, Indústria e Comércio de Tubos, lá na década de 70. Bom, 3 empreendedores vão fazer tubo, tá? Montaram a empresa, mas por alguma situação ou razão não fez tubo, começou a fazer cadeiras. Então ela iniciou fazendo estrutura tubular e acoplando os assentos de cadeira plástica, fornecido por uma empresa italiana chamada Marfinite. Bom, aí nós entramos na sociedade em 1972. Aí tem um pouquinho de história. Nós estávamos num espaço de 225 metros quadrados e compartilhado. Junto tinha uma pessoa que soldava bloco de motor de caminhão. Então, naquele tempo, soldava-se, consertava-se os blocos de motor de caminhão. Toda vez que ele tinha que soldar um bloco, nós tínhamos que sair da empresa porque a fumaça era tanta que a gente não tinha condições de trabalhar. Então, era compartilhado e nós tínhamos os nossos momentos de descanso. Então Era um precursor do coworking, vê que vocês estavam um passo à frente. Eu acho que sim, eu acho que era um coworking olhou. Era compartilhado, né? Então lá nós iniciamos, nós entramos na empresa, se tornamos sócios na década de 72. Né? Meu falecido pai comprou parte de um dos sócios e aí um irmão meu foi trabalhar naquela oportunidade e depois eu me somei ao time lá na década de 75, 6 e de lá para cá eu tô aí, né? Tô aí nessa empresa e a gente teve muitas mudanças de atividade. Eu acho que é interessante que a gente sempre olhou assim, bom, o mercado ele está propondo alguma coisa para nós nesse sentido, então a gente direciona a empresa para aquilo. Naquela época era cadeiras, depois nós iniciamos na época, meu irmão tinha um viés metalúrgico, aí nós fizemos peças para terceiros, que hoje chama terceirização. Na época nós fazíamos peça para terceiros, para quem é um pouquinho mais antigo, nós éramos fornecedores da antiga Eberle, era um fornecedor, SLC, Randon, empresas de grande porte. Então a gente produzia peças para eles, né? Além de fazer cadeiras. Mas a inquietude, né? Jovem, né? Vamos fazer coisa diferente. Lá em 76, 77, o antigo Calil Cep, loja Cep, nos procurou para fazer, ele ia ter um desfile de festa da uva. Isso eu acho que é bacana. Muito bem, aí eles queriam fazer uma réplica de uma máquina de costura mais grande para botar num carro alegórico. E aí vieram lá com o desafio para nós fazer uma roda, fazer uma peça assim. Mas meus amigos, naquele tempo solda era oxigênio. Hoje tem muito tipo de solda que pode fazer, então começamos a fazer aquela peça enorme, mas tu soldava de um lado, ela entortava do outro. E aí foi uns 3 dias assim, desisto e volto a fazer, insisto. Era eu desisto e eu insisto. Eu desisto porque não está dando certo. Não, mas eu não vou ser vencido por isso. E aí nós fizemos terminamos, né, o desafio e entregamos para ele. A partir daí, eles olharam para nós e disseram, mas vocês podem fazer outras coisas para nós. Quem sabe consertar expositores. Consertar. Começamos consertando expositores para a loja. Depois começamos a fazer expositores, cabides e tudo mais. E esse é o ramo que continua, um dos ramos que continua até hoje, um dos nichos de mercado que continua até hoje, fazendo móveis para lojas, né? E no decorrer do tempo nós paramos de fabricar cadeiras, nós paramos de fazer peças para terceiros e fomos em busca de novas oportunidades.
sempre em busca de desbravar, sempre querendo coisa nova. Lá fomos nós para fazer móveis para bancos, né? Licitações, então começamos a fazer móveis para bancos. E isso nos deu um respaldo para ter hoje o que nós temos, que são a linha Office que a Novara tem hoje. Então nós começamos a atender bancos e começaram a fazer alguma coisa e nos pediram. Nós sempre fomos agraciados, eu diria, né? Porque as pessoas pedem, quem sabe tu faz isso? E a gente diz, bom, pode ser um mercado novo. Então nós fornecendo bancos, e vocês não têm uma linha de mesas e móveis? Aí, ainda não. Temos Ainda? Temos. Qual é o tamanho do pedido? Nós temos a linha perfeita para você. Então, por época, né, lá na década de 86, 88, nós começamos a fazer móveis para licitações públicas, Caixa Federal e Correios, e depois fomos fornecer bancos, fornecer Bradesco, e aí começou a necessidade ou a possibilidade de fazer móveis para escritório, que em 2009 criou-se a marca Novara. Nasceu mais um nome junto a nós que se chamava Novara. E essa parte dos móveis não necessariamente de tubo, mas MDF também, ou sempre voltando com a matéria-prima? Ela conta com a matéria-prima até hoje de chapa de aço, tubo. E MDF, né? MDP, MDF e todos os materiais que são acoplados a isso, né? Hoje está se falando bastante e está trabalhando muito hoje na questão acústica, né? A situação de hoje se fala muito em acústica porque ela melhora o ambiente de trabalho e tal, né? Então ela traz um conforto. E em 2009 vamos fazer móveis para escritório, criamos a marca. Continuamos fazendo móveis para as lojas e acoplamos mais esse mercado, que hoje se tornou parte da marca. Então hoje nós temos uma marca com nome e sobrenome, Novara Tecnitubo, né? Então uma dá chancela para outra, né? Então nós entendemos há 2 anos para cá que o mercado ele nos diz, olha, existe mudanças, se for necessário, as marcas mudam, as marcas se recriam conforme as épocas, e nós sentimos a necessidade, por não fazer tubos, por não conseguimos fabricar tubos. 50 anos de empresa e não venderam um tubo ainda na empresa. Então nós, quem sabe a gente olha o mercado, vê como é que ele enxerga e nos atualizamos. Então essa foi, a Novara ela teve um up, ela cresceu, e aí se fez necessário a gente cria marcas e trabalha com marcas, mas Guerra tu sabe que na área de marketing, quanto mais marcas, mais marketing, quanto mais marketing, mais investimentos e assim por diante. Isso aí. E a dificuldade às vezes das pessoas criarem um entendimento do que a gente quer dizer. E para não criar conflito também, então a gente, vamos criar e vamos somar isso. E aí somamos e hoje nós temos novamente 3 nichos de mercado. A gente é inquieto e a pandemia nos disse, o que vocês vão fazer com essa situação se vocês estão parados? Tudo fechado, nada trabalhando. E o mercado a pandemia disse assim, peraí, se existe uma pandemia, há uma necessidade, talvez não agora, mas há uma necessidade. E aí nós criamos uma linha para a área médica que chama Novara Med. Então, você precisa desbloquear o telefone primeiro. E aí então nós criamos a Novara Med. E hoje nós temos 3 nichos de mercado, que é a Novara Office, a Novara Lojas e a Novara Med. Inquieto sempre, né? E hoje a gente olha assim, a pergunta que a gente faz com frequência, assim, como serão os móveis daqui 5, 10, 15 anos? Vamos usar móveis ainda? Como que serão? E hoje a gente olha assim que tem uma situação que não está definida. Como se trabalha hoje? Em casa, no escritório? Hoje as facilidades
que nós temos de equipamentos, trabalha-se em qualquer lugar, né? Perfeito. E daqui uns anos, será que nós teremos que carregar um notebook ou nós teremos uma ligação direta? Não sei, eu acho que o futuro tem uma mudança muito grande que a gente não sabe ainda. E a gente se questiona bastante sobre essa situação de como é o futuro. Então eu acho que isso que a gente se questiona, toda pessoa deveria se questionar, mas eu falo assim, tá bom, vamos falar sobre trabalho, mas sobre pessoa também, né? Como é que a gente faz olhar o nosso futuro, né? Como é que a gente planeja o futuro da gente, né? Que é um planejamento também. Sim. Eu queria te perguntar, a Novara, a Tecnotubo, passou aí por transformações. E o Rudimar, nesse período, né? Como é que... O que você se inspirou, né, para fazer essas transformações? Porque como a empresa é formada por pessoas, obviamente não é simples, né? Porque tem que haver uma transformação nas pessoas, nos sócios, nos colaboradores. Como é que foi essa jornada, assim? Como é que você se inspira, viajando em feiras, conversando com pessoas? Tem algo assim, algo aí, exato, né? uma dica, alguma... Primeiro que eu me transformei, fiquei mais velho, estou ficando com o cabelo branco, não estou pintando, e tá branco, né? Então eu acho que a gente, durante a vida, se transforma e consequentemente também a gente olha o que fez, o que faz. E a vida é uma transformação direta, né? A gente, uma das situações que a gente como pessoa precisa e se faz necessário é ter atualização. É estar atualizado. E hoje, quem não está atualizado, perdeu, né? Perdeu. Não importa de que maneira, mas eu procuro muito autoconhecimento. Porque se eu tiver o autoconhecimento, eu consigo administrar a situação que está na minha frente, qualquer que seja. Porque se eu não tenho o autoconhecimento, eu não tenho autocontrole. Se eu não tenho autocontrole, bom, aí eu corro o risco de cometer qualquer situação, né? Então, autoconhecimento. Na minha vida, o que eu mais procurei fazer é autoconhecimento. A partir daí, vem uma série de outras situações, né? E isso ele me leva a procurar aprendizado. Muita leitura, porque eu acho que a leitura ela ajuda bastante. Participar de curso. Ter amigos. Se não tiver amigo, a vida se foi, né? Há poucos dias eu vi uma postagem de alguém que disse, bom, o que leva uma pessoa a ter longevidade? Amigos. Incrivelmente, amigos. Então, se tiver amigos, se não tiver, procure, tá? Procure. E amigo é coisa boa, que a gente pode dizer o que quer, né? E o amigo não pode ficar bravo. Eu tenho amigos que eu falo coisas e não adianta ficar bravo. Você é meu amigo, vai ouvir. Então a gente fala abertamente qualquer situação, chama atenção, né? Porque eu acho que é assim que a gente melhora. Então o autoconhecimento é o que me embasa e, claro, curiosidade. Tentar entender, compreender. E hoje eu tenho comigo que como compreender essa geração que está aqui. Como que ela é, porque ela não vai nos entender ou não vai procurar nos entender, mas nós temos que entender ela. Por uma série de situações, é porque nós temos que se relacionar, nós temos que relacionar pessoalmente, profissionalmente, são clientes. Como que eles são, né? Como que essa geração que está aí é? Esse é o grande desafio. Como é que vamos vender para eles? Esse é o grande desafio, né? Tá? Então, como compreender, procurar ter a compreensão dessa geração que veio, né? Eu já sou uma geração mais antiga, ou mais velha, ou mais idosa, não, mais experiente. Vamos lá, vamos mudar, é mais experiente. Mais sábia. Mas como que a gente se relaciona com tudo isso, né? Como que eu posso aceitar a situação? Então é aceitar. O aceite é uma coisa muito importante. Não significa concordar. Aceitar é entender a pessoa. É tentar compreender a pessoa.
Porque ela é uma pessoa como eu, ponto. Com defeitos e com méritos e com coisas boas. Então, vamos se relacionar e aprender com isso. Com os defeitos a gente aprende, né? Com o que ele apanhou, a gente troca informação e não apanha. E com o que ele fez de bom, né? A gente aprende. Te perguntar essa tua trajetória, assim, desde a década de 70 na mesma empresa, então. Na mesma empresa. Quando você... Não foi demitido. Não foi demitido, né? Ainda, não foi, nem vai ser, né? Olha, a gente tem um dia na vida que a gente tem que saber o momento de dar espaço para outros. A gente não é eterno, a gente pode ser alguém que contribui, mas nós não podemos ser o dono da verdade ou querer ficar sempre naquilo ou porque é meu, né? Então a gente tem apego às coisas, é evidente que a gente tem apego às coisas, o que a gente tem, se não tiver apego, não tem coisa, não tem, né? Então o apego faz parte também, mas a gente tem que saber os momentos de que na vida a gente diz, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aqui no segundo tempo você fala bastante disso, como é a idade, eu já passei dos 40. Eu ia te pedir, se na faixa dos 40, 45, você estava trabalhando na empresa, obviamente, se surgiu essa dúvida de, mas será que eu quero continuar fazendo isso? Eu quero mudar de empresa, ou mudar de profissão, ou fazer alguma outra coisa? Se isso surgiu, e se sim, como foi tratado, enfim, né? Pelo jeito você não desistiu, obviamente, né? Porque está na empresa, mas se teve essa dúvida, né? Essa reflexão, acredito que todos nós temos isso, né? Sem dúvida nenhuma. Na idade dos 40 a gente tem muitas coisas que a gente se pergunta, né? Desde o relacionamento até o trabalho e até a questão da vida, né? Porque a gente começa a se perguntar quanto tempo eu tenho ainda pela frente e o que eu tenho por fazer. E aí a gente se questiona muito, bom, será que o que eu estou fazendo está correto? Será que o que eu me dediquei esse tempo todo, isso me faz bem? Porque tem que fazer bem, né? Tem que fazer bem. E a gente tem uma mistura aqui na nossa região de persistência, e eu chamo de teimosia. Né? A teimosia que dá certo. A gente tem um pouco de teimosia e a gente observa, nós observamos também que tem gente que por conta disso comete muitos erros. Por ser teimoso às vezes, por ter excesso de persistência, acredita tanto naquilo que deve fazer, que tem que fazer, que é o certo, que ele fica sozinho. Que ele fica sozinho porque ele se torna uma pessoa chata, né? Uma pessoa que não consegue conviver quando o credo é muito grande em qualquer coisa. Porque todo mundo tem um credo, né? Eu chamo fé, credo, né? Todo mundo crê em muitas coisas, né? Desde a religião até a parte social, política. Então a gente cria durante a vida uma série de armadilhas. Como é que é o Fábio? Eu começo a criar uma armadilha às vezes para mim mesmo, sem conhecê-lo. Perfeito. Tá? Então é necessário conhecer para daí depois fazer. Então a gente crê em algumas coisas, a sociedade nos fala a gente crer em algumas coisas boas e outras ruins. Então tudo é uma questão de credo na nossa vida. Ajuda muito a gente ter crenças. E quando é demais, em qualquer uma que for, em qualquer situação que for, né, o que é demais estraga. O que é demais prejudica, não é estraga, prejudica. Uhum. Ele prejudica porque ele toma conta da gente. A gente é dominado por aquele credo. Quando o credo me domina, o que eu posso fazer? Eu sou dominado por aquele credo. Pouco também que a gente viu nesse passado recente com a política, com A ou B, A versus B. Sim. Ou é comigo ou está contra mim, né? Sim. Isso são credos, né? Então eu acho que isso deve existir, mas ele tem que ter limites. Tudo tem que ter limites. Perfeito.
Perfeito. Eu defendo algo, mas eu tenho que ter limite para aquilo. Se não tiver limite, aí eu me torno uma pessoa inaceitável, né? A sociedade me exclui por conta disso, né? Então, crer é importante, mas tudo com seu limite, tudo com uma análise também, né? E a vida também é de análise, né? Tu falaste na área, no tempo dos 40 anos, é muita análise, muita pergunta e muitas ficam para trás. Muitas ficam para trás por conta da nossa vida e do nosso cotidiano. A gente às vezes abandona sonhos por cotidiano, ou por conforto, ou por medo. O medo é a pior coisa que a gente pode ter. Medo não nos deixa fazer nada. O medo, ele proíbe, né? E o ego é outra situação muito complexa. O ego também, ele prejudica demais a nossa vida. Se o ego estiver acima de nós, né? Porque o ego, ele fica acima de nós. E é importante ter o ego. Ele é importante ter, mas ele é importante ser dominado, né? Porque se nós deixarmos o ego tomar conta, perdemos, né? Perdemos. Então essa é o meu conceito de vida, é uma mistura de situações que uma se completa com a outra, né? Nada é uma só. Eu tenho uma situação somente e isto é o meu norteador. Não, a gente tem que ter os contrapontos para poder, a partir disso, ter uma conclusão. A partir disso, eu ter uma decisão. É saber as condições. Eu costumo dizer que me dê informação que eu decido. Se eu não tenho informação, qualquer decisão, ela não pode ter a certeza se vai dar certo ou não. Eu quero te fazer uma pergunta, olhando para trás e olhando para frente, nos dois caminhos. Comentou que a empresa, quando ela começou, eram 3 sócios e teu pai comprou a parte de um dos sócios. Como é que se desenhou esse quadro societário desses outros sócios? Como é que ficou? Como é que é essa história aí? E como é que tu pensa em sucessão? Como é que tu pensa daqui para frente? O que tu imagina? Até para entender como é que está a situação atual, como é que tu imagina, para a gente entender um pouquinho esse teu horizonte. Bom, eram 3 sócios, o falecido pai comprou a participação de um, depois o outro também quis se retirar, aí foi comprada a participação desse outro sócio, e o terceiro, que era tio, né? Meu tio, irmão da minha falecida mãe, permaneceu um bom tempo junto, né? E aí depois ele também se retirou. Ficou um período somente a família. Aí entrou os filhos, meu falecido pai também distribuiu parte das cotas para os filhos, parte comprou, parte não comprou, né? E ele deu uma parte societária, ficamos um bom tempo só familiar. Nada como uma empresa familiar para dar uma boa discussão, uma briga, bom enrosco do domingo. Almoço do domingo? Nada para fazer, vamos discutir no domingo, então. Sabe que a gente não teve muito disso não, viu? Mas eu... Por quê? Eu explico. Tu me explica, não fazia um almoço no domingo, só janta. A empresa, eu e meu irmão, a gente trabalhava na empresa e aos fins de semana nós também trabalhávamos. Incrivelmente, nós vendíamos as lojas, mas alguém tinha que montar, né? Como é que era? O nosso lazer de final de semana era viajar e instalar a loja. Então, no fim de semana, às vezes, pouco se encontrava a família para brigar, porque cada um estava trabalhando em um ponto. Em algum lugar do país. Ora estava lá no Paraná, ora estava em Santa Catarina, ou ora em qualquer lugar montando uma loja com alguém, e o outro talvez estivesse aqui fazendo alguma coisa. Então, essa questão da briga, então, eu acho que nesse sentido a gente foi beneficiado por conta do trabalho. E a gente trabalhou muito, sabe? Se olhar para trás, e aí eu acho que é importante, hoje mudou muito o sistema de trabalho. Hoje o planejamento, a discussão que ocorre em qualquer empresa, não importa o tamanho,
o planejamento é uma coisa muito importante. E naquela época a gente costumava trabalhar, porque a gente entendia que o trabalho nos fazia crescer. Então, creio que a gente pecou por falta de planejamento lá atrás. Pecou, a empresa cresceu, tudo bem, né? Mas talvez tivesse tido um viés um pouco diferente, talvez. Não que a gente esteja insatisfeito hoje, absolutamente nada disso. Porque durante o tempo a gente foi aprendendo também a planejar, mas poderíamos ter feito um pouco mais isso lá. Mas ninguém me ensinou, ninguém nos ensinou, a vida nos ensinou. Então, acho que lá na década de 70, e a gente com uma vontade muito grande de melhorar, de fazer, de crescer, e era trabalho, né? Antigamente uma empresa, o falecido pai comprou e olhando ela como sendo sustento para a empresa. É o sustento da família. Então o viés era muito diferente, né? Aquilo era para o sustento da família. Esse era um dos objetivos da empresa, né? Evidente que crescer, evoluir, mas um dos viés era o sustento da família. A família, a cultura italiana, o trabalhar na roça, no interior, eles trabalham para o sustento da família, né? É o primeiro, a doutrina ou o sistema dos italianos antigos, o que eles trabalhavam para sustentar a família. Tinham mais filhos para sustentar a família. Precisavam de mais mão de obra para sustentar a família. E geralmente trabalho de força. E trabalho de força, né? Força. Interessante. Então, isso estava enraizado, né? Então, era mais para o sustento. Talvez por isso a gente tinha isso na raiz e trabalhou mais. E pensou menos, né? E brigou menos também. Né? Mas é evidente que a gente teve... mais do que positivo, então. Mas aí, durante o tempo, a gente disse assim, bom, teve um período, não muitos anos atrás, que aí nós trouxemos um novo sócio, né? Então nós ficamos a família e um sócio, investidor. Aí, tempo depois, nós trouxemos mais um sócio, né? Que está conosco ainda. Esse segundo que veio já se retirou, né? Então hoje é família e um sócio investidor, e que ele nos ajuda semanalmente, uma vez por mês. Ele passa na empresa uma semana, ele não mora aqui, mora em Maringá, e ele veio para cá uma semana e ajuda nós. E este sócio também fez parte da área comercial nossa em São Paulo. Ele era nosso representante e cresceu, nós crescemos junto. Ele saiu da empresa, voltou, e, enfim, hoje está nos ajudando. Hoje a composição é isso, a composição da empresa é só família, né? Já com geração nova, tá? Então, falaste em transição, nós estamos trazendo filhos e para fazerem parte já da sociedade, societária, e também alguns já estão trabalhando na empresa, né? Então, o processo de transição, ele é inevitável, tá? E a gente tem que saber que a gente tem que ter o conhecimento e a energia. Se somar, beleza, somou, né? Então, as empresas têm que olhar nesse sentido. Como faz uma transição? Ela tem que ser construída passo a passo. E é isso que nós estamos fazendo, né? Tem o Edgar, que hoje trabalha comigo, é o meu irmão mais velho, mas ele já está no escalão superior, né? Hoje ele não tem atividade administrativa, ele tem atividade consultiva. Tá? Tanto esse sócio também tem atividade consultiva. Estamos criando um conselho. Estamos criando um conselho consultivo que vai ajudar. E dentro da estrutura da empresa, nós também trouxemos muitos profissionais, né, novos, e para dar abertura para que a gente cresça. Então, nosso papel é trazer gente que nos ajude a construir, é dar espaço, dar autonomia, e a gente está construindo junto. Então é isso, transição deve ocorrer, já está ocorrendo, e passo a passo, um pouquinho por vez. A gente tem ainda a raiz de que a gente sabe, né? A gente sabe. E aí, mas em compensação, quem é jovem
têm muito conhecimento Uhum. e a abertura deles é bem maior que a nossa. Né? A gente às vezes enxerga pouquinho aqui, a gente não consegue abrir muitas aletas aqui. A gente não consegue abrir muitas aletas, mas esse é o nosso caminho, né? E tu comentou antes nessa época do planejamento aí, que era menos planejamento e mais mão na massa entre fazer e final de semana tá montando móveis aí. Tu comentou alguma coisa dos teus sonhos, que alguma coisa ficou para trás aí, então eu quero te perguntar, algum sonho aí que porventura lá no passado, lá quando estava muito mais no operacional na empresa e nas tuas atividades, e que agora, depois com o tempo, tu pôde realizar, ou que tu buscou realizar, ou tu está realizando ainda, tu conte Ou pra nós. que está planejado, né? Agora já pensando na sucessão, aí pensar o que vai fazer depois, enfim. Eu acho que os sonhos a gente constrói e cria, né? Alguns desalentos eu acho que ficaram lá para trás. Então conta pra Alguns nós aí. desalentos porque a gente tem uma idade que a gente começa a se perguntar muita coisa e a gente acha poucas respostas, né? A gente não consegue ter as respostas. O futuro, muitas vezes, ele é uma incógnita, né? O futuro, ele vem e a gente constrói ele, a gente vai construindo o futuro, né? Aliás, o futuro não existe, porque o futuro é amanhã, é amanhã, é amanhã, né? Então a gente planeja para o futuro, né? Então o que a gente olhava? Nós olhávamos assim as grandes corporações, as grandes empresas, né? E a gente admirava como é que eles conseguiam construir da maneira que construíam, não é? E como é que eles tinham a curva de subida tão grande, né? Então a gente era pequeno, fazíamos por nós e a gente não conseguia pensar naquele momento que se tivesse uma guerra lá, somando a nós podíamos fazer outras coisas e crescer. Então nós fomos crescendo bastante por osmose, por necessidade, por demanda, até o momento que nós necessariamente temos que planejar. Aí nós descobrimos que as empresas que crescem e evoluem é muito por planejamento. Aí nós descobrimos que o alemão planeja um ano e constrói um mês. Eles planejam, eles constroem. E constroem em um erro, né? Não tem erro, não tem falha de processo, não tem nada. E aí a gente cada vez planejando mais. E dentro do planejamento, claro, tem todo o planejamento administrativo. Hoje nós estamos, tudo é planejado. Há necessidade, vai se fazer algo, tem que ter um planejamento disso. Todo o planejamento e a programação para aquilo aconteça. Mesmo assim a gente às vezes se debate com coisas, porque todo dia é novo, né? Uhum. E eu queria falar um pouco de crises que a gente passou, que eu acho que é importante, tá? As crises às vezes deixam a gente abalado. A crise te abala, porque tu não consegue dominar aquilo porque está aquém do teu... Tu não consegue, aquilo fica fora do teu domínio. Uma situação difícil, um mercado, um período, fala-se em crise, não, tem que criar, sim, claro. Isso eu acho que nós podemos dizer que a gente soube bastante durante o tempo. O criar foi, essa situação não dá, eu vou para este caminho, procurar oportunidades, né? Mas as crises que nós passamos foram muito grandes nesse tempo de empresa. Tivemos tudo que é tipo de crise. Uma nós não tivemos até o tempo da pandemia. A pandemia foi uma crise totalmente diferente das outras. Não tem conexão com nada, porque tivemos crises de inflação, de mercado, enfim, tudo que tu olhar para trás, política. Teve um período que nós trabalhávamos que não era mais a moeda da época, era um índice econômico, o RV. Isso era a tabela do dia. 60% de inflação, 80%. Isso tinha o RV. Então, como contornar a situação desse tipo e passar por essas situações? Bom, isso foi um período de inflação, que o brasileiro soube bem aprender a trabalhar com inflação.
que o mundo não sabe, a gente tem um aprendizado disso, né? Foi uma lição, eu digo, é uma lição e um aprendizado. Tivemos um aprendizado com aquilo lá. Então hoje a gente trabalha muito com lição e aprendizado. O que eu aprendi com essa lição que eu tive? Como é que eu aplico isso? Então tem um pouco de aula, de escola, é isso, né? De carteira escolar, né? Lição. E a gente passou por muitas questões de crise. A crise que nós tivemos agora aqui, essa foi uma das mais complexas que eu passei na minha vida. Porque saiu do domínio, saiu de tudo, e essa crise ela teve uma situação econômica e pessoal. Porque ela abalou os nossos sentimentos, né? Então, o domínio de uma crise que abala o sentimento e a economia. Né? Como tu trabalhar isso? Como que tu trabalha isso? E isso foi um aprendizado fantástico para mim. Porque dominar e não dominar, trabalhar com isso e aprender com isso, eu acho que isso deu um up para muita gente. Deu um up pessoal, né? Muito grande. E nós mudamos. Todos mudaram. Você mudou, Guerra. Você, Fábio, mudou. Tenho certeza absoluta que o Covid, nós mudamos. Mas nós nem soubemos que mudamos hoje. Porque nós mudamos, estamos numa situação diferente, mas nós esquecemos aquela situação que era anterior. Porque depois de um tempo, tu adota essa aqui e aquela fica no esquecimento. Então nós não soubemos exatamente nem o que mudamos hoje. Mas nós soubemos que mudamos. Então eu acho que essa situação que nós enfrentamos agora, da pandemia, essa foi uma das piores, dos piores momentos, porque era uma insegurança total, né? E aí tinha uma questão econômica, política, social, pessoal, sentimento. E de desconhecimento? Desconhecimento. Porque não tem nenhuma informação consistente que havia no momento. Eu tenho isso como uma das maiores experiências que eu tive na vida. Porque as outras crises elas se passaram. E tudo tem um tempo. Mas o tempo da pandemia foi grande, gente. Esse foi o maior tempo que a gente teve. A gente sofre até hoje situações que vêm se replicando de algumas formas, de formas diferentes, né? Hoje também. Porque nós vivemos ainda em pandemia. Ela tem um rastro, um efeito prolongado. Né? Ela deixou muitas marcas. Muitas marcas. E aí, então, acho que a gente tem que trabalhar essas marcas também. Tem um aprendizado que eu tive contigo, eu quero te perguntar sobre isso, que teve uma oportunidade lá no passado que me comentou que era a compra do pavilhão de vocês, e aí vocês fizeram bem como gringo mesmo, né? Quá comando-me. Foi. Já que estamos com o nosso consultor financeiro aqui, conta para nossa audiência aí como é que foi essa experiência. A gente fazia os investimentos, era assim, né? O banco existe, mas a gente não procurava o banco. O modelo que a gente tinha, né? E não era por não querer, talvez. Não tem o fato de não querer. Talvez era o receio, muito mais o receio de ter débitos ou de dever para alguém. Esse receio, ele bloqueava muitas coisas também. Poderia ter um crescimento diferente, ou não, né? Mas poderia talvez, né? Com investimentos, buscando em financiamentos e tal. Mas a compra era assim, compra, paga e comando-me, né? Então essa era a dinâmica. Às vezes, e por diversas vezes, para comprar uma coisa tinha que se vender outra, né? Então tudo era uma troca. Então eu preciso comprar equipamento, mas eu vou ter que vender alguma coisa. O gerente de banco era tudo triste, nem chegava perto da empresa. Mas é que era uma situação bastante diferente também, né?
E a gente, por muitas vezes, se desfez de coisas para... Então é uma troca. Então eu decido, eu vou ter que abrir mão disso para fazer isso. E a vida é assim, né? Sim. Tudo é troca, tudo é decisão. Eu abro mão de alguma coisa, não só econômica às vezes, né? Pessoal, para eu estar aqui hoje, eu abri mão de alguma coisa. Perfeito. Né? Mas não, isso tá maravilhoso, tá ótimo. Mas com isso eu vou ganhar ou crescer em alguma coisa, vou aprender alguma coisa. Ou vou falar algo para alguém que pode servir. E a gente sempre, na vida, eu estava comentando antes do início, que todos temos um guru, né? A gente olha para alguém, a gente vê de alguma forma. Talvez hoje um pouco diferente, né? Porque achar alguém para olhar e dizer, bom, ele é um exemplo para mim, eu posso seguir e posso acompanhar. Às vezes as distâncias são muito grandes hoje, do nível de uma pessoa para nível de empresa, para acompanhar, sei lá, as distâncias às vezes não permitem, porque às vezes o sonho é muito grande, né? A gente tem que sonhar grande, mas a gente tem que alcançar o sonho. Sonhar grande às vezes para mim pode ser pequeno, para você pode ser pequeno, para quem faz pode ser grande. Ou para mim pode ser grande e para você pode ser pequeno. O que é o sonho? O sonho é de cada um. Até onde vai o meu sonho, o meu alcance do sonho. E olhar um guru é às vezes olhar alguém. E hoje fica um pouco mais difícil devido à situação econômica geral das empresas, dos empresários em si, né? As empresas hoje já são sociedades e aí, mas sempre tem alguém para a gente olhar próximo da gente. Aproveitando esse gancho do guru, antecipando, mudando um pouquinho a ordem, né? Hoje você tem um guru e também junto com isso, você se espera daqui a pouco em algum livro, algum filme, algo assim que te inspira. Quem te inspira? Quem te inspira e daqui a pouco, até para deixar daqui a pouco uma recomendação, né, pro pessoal. Eu acho que guru a gente muda sempre, né? Eu já tive outro, né? Eu sempre me espelho em olhar alguém, em ver alguém, ou pelo menos saber um pouco como é que ele enfrenta a situação. Pesquisar. Hoje a pesquisa está fácil para saber sobre as pessoas, né? Hoje tá tudo aberto, é um livro aberto, ninguém se esconde, né? Então é fácil a gente olhar e acompanhar, é seguir alguém, a gente sabe muita coisa. E se a gente tiver a oportunidade de falar, eu tenho certeza que muitas pessoas gostam de falar. E eu tive na minha vida pessoas que gostavam de falar e que estavam numa outra situação. Alguns que já partiram, hoje estão em outra esfera, né? Mas que foram assim, de certa forma, encorajadores. Né? Encorajadores. Porque vai e talvez você vá ralar o joelho, os cotovelos, o nariz, mas é assim. Mas tenha coragem de fazer. Então o incentivo maior é dizer, continua, não desista, tenha coragem. Sim, cada um faz do seu jeito, você vai cair uns tombos, né? Mas ninguém conta os tombos, né? Os tombos ninguém conta os tombos. É difícil contar os tombos, a gente normalmente procura contar o que a gente se sente melhor para contar também, né? E eu acho que qualquer leitura a gente tem que fazer. Ou é técnica, ou é pessoal, ou é um conto. Tem momentos para tu ler uma coisa, eu digo, leia um gibi, antigo gibi, mas leia qualquer coisa, leia jornal, qualquer coisa que tu puder ler é bom. Algo vai te ensinar nisso aí, até os erros vão te ensinar a aprender. Então tem que ler qualquer situação. Ler é ler o que é bom para ti. E não leia só uma situação, não leia um tipo de livro técnico, ou só de autoajuda, ou sei lá do que, né, autoconhecimento. Não, tudo é feito de comparações. Se tu não comparar um com o outro, tu vai achar que aquilo é o correto, é o melhor. Mesclar os dois. Tem que mesclar os dois, tem que mesclar. Tem que mesclar
tem que procurar entender a vida, como é que ela é, né? Tem que entender, a gente se pergunta muito, né, sobre a vida, o que é a vida, como é que é a vida, né? Eu estou numa situação de olhar assim, bom, o que é, eu tenho um tempo de vida pela frente, ok, mas o que é bom, o que é ruim, o que eu não gosto, o que eu gosto? É fazer as avaliações dessa situação e aproveitar os momentos todos. E às vezes são simples, não precisa ser uma festa para tu ter uma diversão. Divirta-se contigo mesmo, ria de ti mesmo, porque muitas coisas a gente tem que rir, né? Outro dia eu estava numa reunião na empresa e tinha um grupo falando e estavam discutindo, eu comecei a rir, sorrir. Aí o pessoal que estava na reunião Pode continuar. Parou, o pessoal parou, o que está acontecendo? Eu falei, não, a situação, ela se tornou engraçada. Sim. Se tornou engraçada da maneira como nós estamos conduzindo, isso se tornou engraçada. E eu tenho que rir do que nós estamos fazendo que pode não dar certo, que não vai dar certo talvez. E da maneira como nós estamos tentando achar uma solução, né? E não olhando a situação ou o problema ou o que eu quero resolver. Sim. Ou o que eu quero aplicar. Eu passei a olhar situações nos arredores e não o ponto focal. E aí eu disse, mas isso aqui está engraçado, porque me parece que é uma reunião de pessoas que cada um está falando de uma coisa diferente. Eu falei, isso ficou engraçado. Então eu comecei a rir na reunião, sorri, né? E aí o pessoal parou a reunião. Sim. Aí disse, não, eu acho que nós temos que voltar para o foco aqui, que daí eu vou parar de rir. Ou pelo menos, né, conduzir de uma maneira assim, mas tudo tem que ser conduzido também bem suave, né? A gente tem que olhar o problema e analisar um problema como ele é, mas as pessoas a gente tem que tratar como elas são, né? Então o problema tem que ser rígido, a pessoa eu tenho que tratar ela como ela é. E nós temos lá o nosso nome, que é Novara Pessoas e Ambientes. Nós adotamos isso há um bom tempo e estamos aprendendo com isso também, porque as pessoas, elas fazem parte, se não tiver pessoas, nada existe, né? Sim. E a gente está aprendendo com isso a cada dia mais, como que a gente conduz isso, né? Até porque a geração mudou, está mudando e provavelmente lá também tem pessoas de diferentes idades, né? Assim como tem daqui a pouco perfil de 40, 50, daqui a pouco tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, enfim. E é um desafio, né? Fazer com que as pessoas convivam, claro, cada um aí com a sua ideia, enfim, de como trabalhar, claro, respeitando, então... E as pessoas são necessárias sempre. Sim, e o momento sim é trabalhar a questão pessoas, e cada vez mais, Fábio, nós temos que olhar a questão das pessoas. É muito importante, né? E eu acredito que nós estejamos num momento das pessoas, do mundo, né? Eu falo do mundo, né? Que está se voltando para a questão de pessoas muito mais forte do que um tempo atrás. Então o mundo olha as pessoas de um modo diferente. Nós também temos que olhar as pessoas como elas são. Então eu tenho que valorizar a pessoa como ela é, como ser humano, para que isso a gente construa junto a alguma coisa, né? Senão a gente não constrói. E é bem difícil. As gerações, as de 40, de 30, de 20, cada um tem o seu olhar, o seu objetivo, cada um tem a sua maneira, né? E hoje nós estamos numa geração que ela não quer falar muito. A geração nova, ela quer de preferência se comunicar via mobile, via note, por aí, WhatsApp, redes sociais. A gente vê que há uma introspecção, né? As pessoas, elas preferem ficar mais introspectivas, mais individuais, né? E aí elas
é uma relação que ela se contradiz com a mais antiga, que quer conversar. Ela quer te ver, ela quer falar, ela quer estar na tua frente. E essa geração que tem agora, ela quer escrever para ti. Ela te manda e-mail, ela te manda um WhatsApp. Manda o WhatsApp. Do teu lado, manda o WhatsApp. Isso. WhatsApp. Você está numa reunião, manda um WhatsApp pro outro, ó, tem que falar isso pro outro, sei lá, né? A gente vê cada situação, né? E isso é uma situação que a gente tem que trabalhar. Como é? Se o ser humano ele é de convívio em grupo, nós somos de convívio em grupo. A nossa criação é para viver em grupo, né? Não independente, não isoladamente. E como que a gente se relaciona com isso? Como que a gente faz isso? Perfeito. Quero te perguntar uma coisa, falando agora, tu tocou no assunto das gerações, justamente nesse aspecto das pessoas estarem um pouco mais individualistas. Saiu uma reportagem há pouco tempo atrás falando do Magalu, Magazine Luiza, que o número de venda de loja online, o número total de online foi superior ao somatório de todas as lojas físicas. E vocês têm fabricação de mobiliário para a área de comércio. Como é que tu percebe essa mudança de perfil de consumo para um consumo muito mais online? Como é que tu percebe essa mudança do perfil de consumo dos teus clientes, indústrias, comércios que vão colocar lojas para esse novo perfil de consumo, para essa nova geração, para essa geração que tu acabou de citar? Esse comportamento, né? Existem as duas situações, né? Existe o comportamento do consumidor que é online e existe do presencial. E eu vejo assim, ó, Brasil, né? Vou falar em termos de Brasil, nós temos camadas sociais, né? E nós estamos numa certa camada é consumidora online. E a grande massa, a gente percebe que não tanto, tá? Sim, compra, mas não tanto. Então, e o consumo, ele é gerado muito mais pela grande massa popular do que da média e da alta. Tem consumo em todas, mas elas são fatiadas, eu digo, né? O volume é maior. E o volume ele se torna maior, né? Na classe mais baixa, né? Resultado disso é Bolsa Família. Bolsa Família, ela gera um consumo muito grande. Por isso que ela existe. O governo ele faz um papel aí que de certa forma é muito questionável, né? Ele dá uma Bolsa Família, mas é a mão do governo, né? E essa é uma maneira de a interferência do governo no mercado. Porque o governo ele pode interferir no mercado gerando demandas, né? Vai fazer estrada, portos, aeroportos, etc. Tudo que ele fizer de investimento, ele gera economia. Mas como ele não tem feito tanto isso, e eu não sei se volta a fazer, mas me parece que ele gera economia dando Bolsa Família. Incrivelmente, essa Bolsa Família gera um consumo muito grande. O valor é pequeno, mas gera consumo. Gera consumo. Então, a gente vê que a geração de consumo é muito maior abaixo do que assim. E é uma geração mais direta, né? Não tem tanta interferência de online. E online cresceu porque tem uma camada social que gosta do conforto. Tem uma camada social que não quer nem ir lá falar com o Guerra que trabalha, que é o gerente lá da Magalu ou de uma loja. Ele não quer ir lá, porque eu vou lá e ele vai me vender um negócio que eu não quero. Daqui a pouco eu compro sem querer. Fui influenciado a comprar. E a função de quem está lá não é essa, é influenciar a compra. Presencial é influenciar a compra. Esse é o papel do presencial. Tu entra numa loja, as pessoas te atendem, tu vai comprar talvez um produto e tu sai de lá com uma sacola. Não era aquilo que tu queria tudo. Ok, isso tu comprou porque satisfez a você, né? Um impulso muitas vezes. Foi um impulso, mas alguém ajudou isso, né? Online não. Online eu não compro por impulso, eu compro por decisão. Muito mais
uma decisão pensada ou, né, do que entrar lá, né? Então me parece que e aí a relação de contato para muita gente é difícil. Para muita gente é difícil. A gente vê isso nesse momento e acho que até a pandemia ajudou isso. Ela ajudou a criar distâncias. Porque é uma situação de pandemia. E eu vou ficar longe, porque senão eu estou sujeito a ser infectado. Então ela criou um hábito. Esse é um hábito que talvez, isso está me surgindo agora. Não é uma constatação e sim talvez uma análise que possa ter sido a pandemia para ajudar distanciamentos. Pelo medo. Aí entrou o medo. Sim. Aí no segundo momento entrou o conforto. Então talvez, olha, é uma dinâmica aí de sentimentos e sensações, né? Que elas podem estar fazendo com que as pessoas se moldem diferente, né? E eu acredito que a questão do comércio, da relação, em algum momento retome mais. Hoje o momento a gente está vendo, bom, estão fechando lojas físicas, mas é um momento econômico. O fechamento de lojas físicas é uma análise econômica. Se não tem resultado, fecha. Obrigatoriamente estão tomando medidas que são economicamente favoráveis. Então tem isso mesmo. Sim, até porque se tu fosse montar uma nova linha de imobiliário ia ser a Novara Farmácia, né? Porque a cada esquina abre uma a cada lado e mais duas no meio, né? Farmácia, você vê como é que as pessoas elas estão muito dependentes, né? De medicamentos, de auxílio, né? Para qualquer coisa vai na farmácia e compra algo, né? Interessante, né? Eu não estou bem, eu não sei nem o que eu tenho, mas eu vou lá comprar um remédio. O medicamento, ele muitas vezes ele é prejudicial porque ele tem efeitos colaterais. Efeitos colaterais. E nós aqui, nós somos muito geridos ou cuidados por medicamentos. Cuidados. Vou cuidar de você. Vou cuidar da tua saúde. Vou cuidar da tua saúde. A minha saúde, eu tenho que cuidar muito bem dela mentalmente. Se eu tiver uma mente boa, eu posso ter uma saúde melhor. Então tudo é força mental, né? Tudo, não é tudo exclusivamente, mas a gente é construído por qual é a nossa matéria, né? Então a nossa mente ela nos guia para tudo. Nós estamos falando aqui tanta coisa e a mente que está direcionando. Ao longo do tempo a gente cria modelos mentais. E vamos falar, né? Nosso cérebro é um vagabundo. Ele não quer trabalhar. Não quer pensar. Ele quer cortar caminho, quer criar atalhos, né? A gente sabe disso, né? É isso aí. Bom. E o presente? Então, Rudimar, como uma forma de agradecimento, né? Tu tem alguma historinha engraçada, rapidinho, assim, para nós finalizar, assim, que tu lembra, assim, um perrengue que se passou aí, só para nós? Se não vem, eu tenho uma para te perguntar. Depois tu pode lembrar de mais outra, assim. Esse pessoal que trabalha com licitação é acostumado a mandar um presente aí. É verdade que te pediram para fazer um móvel especial aí para uma licitação? Não, essa é uma história bem interessante, né? E de certa forma ela foi provocante também e de certa forma também ela foi deprimente. Tá? Então teve tudo. Então conta pra nós aí. Lá na década de 80, lá, nós fomos participar de uma licitação pública, né? E a gente não sabia o que era isso, né? Direito. Mas nós fizemos o nosso trabalho, papelada, tudo direitinho, preço. E naquele tempo, hoje mudou, né? Mas naquele tempo era presencial e tu pegava o envelope e entregava para o presidente da licitação. Tinha o presidente, tinha uma turma lá. Sim. Um fiscal, presidente. Tá bom. Aí sentamos numa mesa
homem, a perna tremia, né? Gurizada, né? Senta numa mesa com um monte de gente, tu olha para as pessoas assim, puxa vida, às vezes a gente se acha inferior, né? Pô, esses caras aí, né? Esses são os bons, esses são os... Ok, sentamos lá, entregamos, abriram os envelopes. Surpresa nossa, melhor preço, nossa empresa Técnico Tubo com o melhor preço. E aí tinha uma turma lá que eram eles que mandavam. Sabe a turma de que eram os bambambam naquela mesa, que era 2, 3, que eles que mandavam. Praticamente mandavam, ou davam as regras, não na frente, mas eles construíam um grupo de trabalho. Aí nós éramos intrusos. E aí a gente abriu, o nosso era o menor preço, aí levantou-se um senhor, uma certa idade, e ele disse assim, olhou para nós, o que vocês pensam que estão fazendo com esse preço aqui? Vocês vão fazer esse produto com esse preço? Vocês não sabem nem o que estão fazendo. Eu sei, eu já sou fornecedor há tanto tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí abri um livro assim, né, na mesa. Estava aí, ainda estava aberto, né? Aí nós encolhemos, como a gente diz, né? Aí a gente só disse, olha, a gente fez o preço e a gente vai fazer o produto. Mas vocês não sabem, vocês não têm experiência, não têm conhecimento, não tem nada. E aí vocês não vão nem aprovar o protótipo. Aí a gente disse, bom, agora piorou a coisa, né? Tem que levar um protótipo, tem que aprovar o protótipo. E aí o cidadão, ele já sabe, ele já conhece todo o produto e nós não conhecemos. Muito bem, aí terminou a reunião, ele falou mais algumas coisas, o presidente da mesa disse, olha, ele tem o melhor preço e ele tem dentro da legislação os direitos, então vamos aguardar, ele vai ter o tempo de fazer o protótipo e etc, etc. 7 dias para fazer o protótipo. E a coisa era bem complexa. Na vida a gente sempre procurou coisas difíceis para fazer, porque o difícil tem menos gente que faz também, né? Sim. E aí fizemos o tal do protótipo e levamos para ser analisado. Mas ele criou dentro da mesa uma animosidade tão grande que até a turma que estava presidindo essa mesa ficou intrigada e brava com ele, né? E ele gerou uma insatisfação, que nós levamos o produto e o produto tinha defeitos. E tinha diversos defeitos, porque era o primeiro produto, a gente também não tinha o conhecimento direito. O projeto também tinha algumas, no nosso entendimento, algumas falhas, ou nós não entendemos, enfim. Muito bem, a mesa disse assim, você faz um novo e me traz um novo. Aqui está falha, aqui está falha, aqui está falha, aqui está falha. E nós voltamos, fizemos um novo e aprovamos e ganhamos. Daí para frente nós se encontramos diversas vezes com esse senhor, mas ele sempre nos respeitou, viu? Aí ele disse, vocês provaram. Mas aquele momento foi crítico porque a gente se sentiu diminuído, né? Agredido também, né? Porque a maneira como ele se dirigiu conosco assim foi do tipo, eu sei e tu não sabe. Provavelmente vinha ganhando antes, né? Opa, chegou aqui uma empresa nova, opa, obviamente vinha ganhando antes, né? Deixa eu ver uma coisa que você me pediu sobre, eu costumo anotar coisas boas, né? Costumo anotar para poder também não falar, né? Você me comentou sobre alguma ideia, alguma coisa de filme, né? Isso aí. Alguma dica de filme aí para os nossos Vamos lá. participantes? O Preço do Amanhã, Código de Aia, Fazendeiro e Deus, Cavaleiro da Lua, Apocalipse, Meu Nome é Rádio. Olha aí. Esses são alguns, né? Alguma série, Um Advogado Brilhante, uma série bacana também, tá? Guerra dos Tronos. Então são coisas que a gente procura assistir e ver um pouco disso aí, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Pior que agora eu vou ficar devendo os livros. Está ótimo. Ó, uma dica maravilhosa que eu acho que foi uma coisa que na minha vida mudou bastante foi Carnegie. Eu sou carnegiano, tá?
Então quem puder fazer o curso do Carnegie, eu acho que isso marca e nos dá uma orientação, tá? Hoje eu estou lendo 4 Gigantes da Alma, tá? Estou lendo 21 lições para o século XXI, o Estadista da Alma, Steve Jobs, e do Tiago Alves aqui, Nem Home e Nem Office. Que belo título, não conheço. Aí tem outros que eu já li e tal, mas esses aí são os que eu tô lendo. Então assim, a gente lê, tem uns que são mais da parte pessoal também que eu tô lendo. Tô lendo também no Kindle. Então, hora tô lendo uma coisa, hora tô lendo. Além de ler livro, revista, ouça música, qualquer tipo, desde que se faça bem para os ouvidos. Sim. Não tem uma música única. Ouça aquela que faça bem para os ouvidos e para a alma. Nós vivemos de alma e espírito. Muito bem. Rudimar, queremos agradecer. Gostaria de pedir a sua gentileza que você pegue ali O teu presente. o seu presente, um dos vinhos. Um dos. Olha aí, ó. É o sorteio. Agradecemos. Esse aí é o oferecimento da Vinho da Serra, nosso parceiro aqui no Segundo Tempo, no site vinhodaserra.com, que está oferecendo uma gentileza aí, então, de nós presentear aí o convidado com o vinho da Serra Gaúcha, né? Então, espero aí que você aprecie e uma forma de agradecimento aí ao seu relato, assim, a sua história de vida, aquilo que você compartilhou aí conosco. Bom, eu acredito muito em viver. Vinho é vida. Eu aprecio muito o vinho, gosto de tomar o vinho, e o vinho ele proporciona o relacionamento, estar próximo, né? Ele não toma vinho sozinho, né? A gente brinda. Então eu vou brindar e muito obrigado pelo vinho. E também eu quero agradecer a participação. Espero ter contribuído com alguma coisa para alguém, né? E, enfim, essa é um pouco da nossa vida. Eu trouxe um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da minha vivência, do meu olhar para a vida, de como a gente enfrenta as diversidades, né? Com muita alegria, porque tristeza não leva a lugar algum, né? Então vamos ter alegria na vida. E é isso, eu agradeço sinceramente Guerra, Fábio, Segundo Tempo. É isso aí, minha gente. Nós que agradecemos, muito obrigado, obrigado por compartilhar a tua história, estar aqui compartilhando toda essa tua experiência de vida aí conosco e com todos que nos assistem aí no nosso programa. Nosso muito obrigado, nosso sincero agradecimento. Muito obrigado. Valeu. Até. Muito bem.